A fascinante possibilidade de que seres de outros planetas estejam entre nós captura nossa imaginação, mas se eles realmente estivessem aqui, manteriam sua existência em segredo, certo? Ainda assim, há aqueles entre nós que se declaram estrangeiros ao nosso mundo ou que, no mínimo, tiveram encontros próximos com entidades claramente não terrestres. Desde um jovem que acredita ter habitado Marte em uma existência anterior até um indivíduo de um universo alternativo, aqui estão 20 pessoas que afirmam ser do espaço sideral. Número 20. O menino de Marte russo, Boris Kiprianovich. Nascido em 11 de janeiro de 1996, é um jovem que ganhou notoriedade por suas alegações surpreendentes de ter sido um marciano em sua vida anterior. Parece bastante improvável, não acha? Desde tenra idade, Boris capturou a atenção de muitos devido à sua inteligência incrível. Com apenas 4 meses, ele já conseguia falar palavras e, aos 8 meses, formava frases completas. Parecia também ter uma inclinação natural para a astronomia. Aos 7 anos, Boris ganhou notoriedade ao contar, durante um acampamento em família, histórias detalhadas sobre sua vida passada em Marte. Essas narrativas eram tão envolventes que atraíram a atenção de um professor que estava presente, levando a uma cobertura no jornal russo Pravda, através de uma entrevista detalhada. Aos 11 anos, Boris descreveu civilizações em Marte e como quase foram destruídas por uma guerra nuclear. Afirmou ter reencarnado na Terra com a missão de ajudar a prevenir um destino semelhante aqui. Ele também mencionou outras crianças índigo como ele, supostamente marcianas reencarnadas na Terra. Fez uma previsão enigmática sobre a Esfinge no Egito, desencadeando uma mudança significativa para a humanidade. Apesar de sua fama precoce, Boris, até 2023, teria 27 anos e desapareceu largamente do olhar público. Há várias teorias sobre seu paradeiro e atividades atuais, mas o cenário mais provável é que ele viva uma vida comum, longe dos holofotes. Sua história, verdadeira ou não, deixou sem dúvida uma impressão duradoura nos ufólogos, e muitos continuam a acreditar que Boris é de fato um verdadeiro marciano. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, aperte o botão de inscrever-se e clique no sino de notificação agora mesmo. Número 19. Peter F.A. Aqui está uma história bem diferente. Peter F.A. era um jovem que afirmava ter sido abduzido por extraterrestres. Tudo começou em 1988, quando ele tinha 33 anos. Suas memórias mais remotas remontam aos seus 8 anos de idade. Peter descrevia seus abdutores como seres com cabeças grandes em forma de pera e olhos amendoados, e sentia uma estranha familiaridade com eles, reagindo como se já os conhecesse, o que era peculiar. Buscando ajuda e alguém que, esperançosamente, pudesse explicar o que estava acontecendo, encontrou Johnny Mack, um psiquiatra que acreditava que a intensidade emocional ligada a tais memórias indicava que eram mais do que meros sonhos. Sob técnicas de relaxamento e terapia de regressão, Peter conseguiu recordar mais detalhes sobre suas abduções. Ele descreve ser fisicamente levantado e transportado através de uma janela para uma nave espacial, que então o levou a outra nave maior. Durante essas abduções, lembra-se de ser mostrado filmes e imagens pelos alienígenas e de passar por experimentos físicos, incluindo a coleta de amostras de seu esperma. O que tornava a história de Peter tão convincente era o fato de que ele também era cético quanto ao que lembrava. Inicialmente não se interessava por OVNIs e tinha dificuldade em aceitar que alienígenas poderiam tê-lo abduzido. Suas experiências foram validadas ainda mais quando ele interagiu com outros abduzidos, percebendo que compartilhavam experiências semelhantes de forma independente. Até hoje, as experiências de Peter permanecem não verificadas e amplamente questionadas pela comunidade médica e científica. Uma experiência real ou apenas truques da mente? O que você acha? Número 18. Elizabeth Clare. Em 1956, nascida na África do Sul, Elizabeth Clare alegou ter tido um encontro que jamais poderia esquecer. Um encontro imediato com seres extraterrestres. Clare supostamente avistou a nave espacial extraterrestre na fazenda de sua família. Ela descreveu essa nave como um objeto em forma de disco que flutuava e se movia silenciosamente. Ela até afirmou ter tirado fotos dessa nave. Mas claro, como muitas supostas provas de evidência extraterrestre capturadas em vídeo, isso permanece não verificado. 2 anos após seu suposto avistamento, ela alegou ter tido um encontro de um dia inteiro com um extraterrestre chamado Aon, no alto planalto de Catkin Peak. De acordo com Clare, o relacionamento não foi apenas amigável, mas íntimo, levando à concepção de uma criança. Mas isso não é tudo.
Ela afirmou que em 1959 foi transportada para o planeta natal de Aon Meon, no sistema estelar Alpha Centauri. Em Meon descreveu uma sociedade utópica sem cidades ou arranha-céus, onde todas as necessidades como comida e água eram abundantes e não havia necessidade de um sistema monetário. Lá, ela supostamente deu à luz a um filho chamado Aing, mas teve que retornar à Terra devido a problemas de saúde relacionados às vibrações do planeta. Alguns ufologistas acreditaram que suas reivindicações, especialmente as fotografias, eram genuínas. No entanto, outros, especialmente psiquiatras e cientistas, descartaram largamente suas histórias e alegaram que ela tinha uma imaginação vívida ou estava sofrendo de angústia psicológica. Número 17. Alex Cooler. A história de Alex é uma das mais intrigantes e polêmicas dentro da comunidade ufológica. Keir, um ex-soldado dos Estados Unidos, alega ter tido extensas interações com seres extraterrestres provenientes da galáxia de Andrômeda. Suas experiências com esses seres, conhecidos como andromedanos, serviram de base para suas palestras e escritos sobre o assunto. A primeira experiência reportada de Keir com seres extraterrestres ocorreu em 1964, quando ele era apenas uma criança. No entanto, foi muitos anos depois, em 1989, que ele afirmou ter tido uma experiência profundamente transformadora. Segundo Keir, ele passou 92 dias a bordo de uma nave-mãe andromedana, um período que descreve como um privilégio. Essa experiência teria ocorrido em um tempo alienígena, que correspondeu a apenas 18 minutos na Terra. Durante seu tempo na espaçonave, Keir descreveu interações com seres de diversas aparências, incluindo um homem muito velho e baixo e um homem jovem e alto de pele azul. Ele também detalhou a tecnologia avançada da nave, que afirmou ter 900 metros de comprimento e contar com 24 níveis, incluindo uma vasta área de parque capaz de criar um nascer do sol artificial por meio de tecnologia holográfica. A descrição de Keir do interior da nave sugeriu que operava sob leis físicas diferentes, fazendo com que parecesse maior por dentro do que por fora. Surpreendente, não é? As histórias de Keir continuam a provocar debates dentro da comunidade ufológica até hoje. Número 16. Betty e Barney Hill. Na noite de 19 de setembro de 1961, Betty e Barney Hill, um casal de Portsmouth, New Hampshire, vivenciaram o que viria a ser um dos mais famosos e detalhadamente documentados supostos sequestros alienígenas da história. Enquanto retornavam para a casa da lua de mel em Montreal e Cataratas do Niágara, passando pelas montanhas brancas de New Hampshire, se depararam com um objeto misterioso com luzes piscantes no céu. Esse encontro deu início a uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Betty, utilizando binóculos, avistou o que descreveu como um objeto giratório no ar. Barney, cético a princípio, e um homem pragmático com um QI de 140, ficou surpreso ao ver o que parecia ser um grande objeto redondo e plano pairando logo acima das copas das árvores. Ele saiu do carro cautelosamente, mas ao se aproximar do objeto, viu figuras em uniformes cinzas atrás de fileiras de janelas. Em um estado de pânico, Barney retornou ao carro e, enquanto se afastavam, ouviram sons de bips rítmicos vindos do porta-malas do carro. A próxima coisa que sabiam, estavam a 56 quilômetros de distância, com uma lacuna de 2 horas em sua memória. Chegaram em casa para encontrar danos inexplicados em seu carro e roupas, e ambos sentiam impulsos e sensações incomuns. Buscando entender o que havia acontecido, os Hills recorreram à hipnose nos anos seguintes. Sob hipnose, relataram ter sido levados a bordo da nave espacial, separados e submetidos a experimentos físicos pelos seres. Descreveram os alienígenas como tendo pele acinzentada, vestidos em uniformes e realizando vários testes neles, incluindo a coleta de amostras de cabelo, unhas e raspagem de pele. A história dos Hills ganhou atenção pública após ser relatada por um jornal em 1965. Até hoje, está entre as histórias de alienígenas mais convincentes, apesar das tentativas de desacreditá-la ou explicá-la. Número 15. Marshall Applewhite. Nascido em 17 de maio de 1931 em Spur, Texas. A vida de Marshall Applewhite começou de maneira bastante convencional. Desde cedo, demonstrou um imenso talento para a oratória e música, conquistando eventualmente um mestrado em música e se concentrando em teatro musical. No entanto, sua trajetória profissional estava longe de ser direta.
Applewhite mudou-se para a cidade de Nova York numa tentativa frustrada de iniciar uma carreira de canto profissional. Em seguida, lecionou na Universidade do Alabama e mais tarde chefiou o departamento de música de uma faculdade em Houston. Mas sua vida tomou um rumo drástico em 1972, quando conheceu Bonnie Nettles, uma enfermeira com interesse em teosofia e profecias bíblicas. Esse encontro se mostrou decisivo, pois Nettles convenceu Applewhite de que ambos eram profetas mencionados no livro da Revelação. Essa crença marcou o início de sua jornada conjunta, que eventualmente levou à formação do culto Heaven's Gate. Applewhite e Nettles, que se viam como mensageiros com uma missão divina, começaram a viajar pelo país pregando suas crenças e atraindo gradualmente um grupo de seguidores. Eles declararam que a Terra seria reciclada e que eles e seus seguidores precisavam deixar o planeta para alcançar um plano espiritual superior. O ponto de virada veio com o aparecimento do cometa Hale-Bopp em 1997. Applewhite ficou convencido de que esse cometa sinalizava sua partida da Terra. Ele acreditava que uma nave espacial seguindo o cometa os levaria ao próximo nível. Esta é apenas a ponta do iceberg da história de Applewhite. Número 14. Nina Kagana, nascida em 1926. Nina Kaga é uma mulher russa que ganhou fama por seus poderes psíquicos, especialmente em psicocinese. Seus fenômenos foram objeto de pesquisa acadêmica na União Soviética durante os últimos 20 anos de sua vida. Aos 14 anos, ela ingressou no regimento de tanques do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, tornou-se dona de casa. Kaga chamou a atenção internacional na década de 60, quando filmes em preto e branco, silenciosos e feitos para as autoridades soviéticas, sob condições controladas, a mostraram movendo objetos sem tocá-los. Isso despertou o entusiasmo entre muitos pesquisadores psíquicos ao redor do mundo, e muitos a viam como um ser de outro mundo. No entanto, seus poderes também foram vistos como truques por algumas pessoas que afirmaram que eram realizados por meio de ímãs e fios. Independentemente disso, muitos acreditavam que Kaga possuía poderes extraterrestres. Número 13. Dean Lindsay. A reivindicação de Dean Lindsay sobre imóveis extraterrestres é uma história fascinante e incomum. Em 15 de junho de 1936, Lindsay fez reivindicações sobre todos os objetos extraterrestres e chegou a enviar uma carta a um tabelião de Pittsburgh, junto com uma escritura e dinheiro, para estabelecer sua propriedade. Sua ação atraiu a atenção pública, com algumas pessoas até lhe enviando ofertas para comprar objetos dele. No entanto, a reivindicação de Lindsay não foi única, pois outros indivíduos e organizações fizeram reivindicações semelhantes ao longo dos anos. Essas reivindicações, embora interessantes, não têm respaldo legal sob a lei internacional. Conforme delineado no Tratado do Espaço Exterior de 1967 e no Tratado da Lua de 1979, que proíbem a propriedade privada de imóveis extraterrestres. Mesmo que isso de alguma forma se torne legal, não acho que estaria interessado em obter tal propriedade. Conseguir uma casa aqui na Terra já é difícil o suficiente. Imagino que a lei extraterrestre seria muito mais complicada do que a nossa. Número 12. Vino Vini de Los Angeles identifica-se como nem masculino nem feminino. Eles investiram uma quantia significativa em cirurgias plásticas para alcançar uma aparência que reflete o que sentem por dentro. Um ser alienígena. Eu sei que isso é bastante diferente das outras pessoas neste vídeo, mas a história deles é igualmente intrigante. Aos 17 anos, Vini começou essa transformação com preenchimentos labiais e avançou para procedimentos mais extensos, incluindo múltiplas rinoplastias, preenchimentos do osso da sobrancelha, peelings faciais, congelamento criofacial e mais. Tudo isso para encarnar o que descrevem como uma entidade sem sexo e sem gênero, ressoando mais com uma identidade extraterrestre do que uma humana. O gasto total nessas cirurgias foi substancial, com relatórios indicando que Vini gastou mais de $50 mil e planeja investir ainda mais. O que você acha disso? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 11. O Homem de Taured. Agora este é sem dúvida um dos meus casos favoritos de todos os tempos. A história do Homem de Taured começou em um certo dia de julho de 1954, no aeroporto de Haneda, em Tóquio, Japão. Um homem caucasiano, barbudo, chega e apresenta um passaporte de Taured, um país que em nossa realidade não existe. Ele afirma que Taured tem sido uma nação há mais de 1000 anos, situada entre a França e a Espanha.
Quando os oficiais lhe mostraram um mapa, ele apontou para a localização de Andorra, perplexo por Tored não estar lá. Este homem também possuía moeda de vários países europeus e tinha carimbos em seu passaporte de visitas anteriores ao Japão e a outros países. O mistério se aprofundou quando o hotel que afirmava ter uma reserva para ele, a empresa que supostamente iria encontrá-lo e o banco que emitiu seu talão de cheques, todos não tinham registro dele. Ele foi detido em um quarto de hotel para investigação adicional, com guardas do lado de fora de sua porta. De forma desconcertante, ele desapareceu do quarto, que estava localizado vários andares acima e sem varanda, e seus documentos pessoais sumiram da sala de segurança do aeroporto. A intriga em torno deste incidente levou a inúmeras teorias. Alguns sugerem que o homem era de um universo paralelo ou um viajante do tempo. Nesta realidade alternativa, Tored existe no lugar de Andorra. O súbito desaparecimento do homem é frequentemente atribuído a ele, deslizando involuntariamente de volta para sua própria dimensão ou tempo. Número 10. Calvin Parker. Na noite de 11 de outubro de 1973, Calvin Parker, juntamente com seu amigo Charles Hickson, vivenciou um evento que afetaria profundamente suas vidas. Eles afirmaram ter sido abduzidos por alienígenas enquanto pescavam perto de Pascagoula, Mississippi. Após seu suposto encontro, Parker e Hickson se encontraram no centro de uma tempestade midiática no departamento de polícia do condado de Jackson. Eles foram interrogados separadamente e depois deixados sozinhos em uma sala, sem saber que estavam sendo secretamente gravados. A gravação, que capturou-os discutindo a experiência e expressando seu medo, desempenhou um papel crucial em convencer as autoridades e outras pessoas de que sua história poderia ser crível. O caso atraiu a atenção de notáveis pesquisadores e investigadores de OVNIs, incluindo o Dr. J. Allen Hynek e o Dr. James Harter, que chegaram a Pascagoula para entrevistar e hipnotizar Parker e Hickson. Mesmo com testes de polígrafo, testes de estresse vocal e várias sessões de hipnose, muitas pessoas permaneceram céticas em relação à história de Parker e Hickson. Além disso, o incidente teve um impacto significativo na vida de Parker. Ele perdeu seu emprego, enfrentou constante atenção da mídia e até mudou seu nome para evitar o reconhecimento. Número 9. Claude Maurice Marcel Voron, mais conhecido como Rael, é uma figura cuja história de vida parece uma mistura de ficção científica e profecia religiosa. Antes de se tornar líder do movimento raeliano, Voron era um jornalista e piloto de teste de carros esportivos. Sua vida tomou um rumo extraordinário em 1973, quando ele afirmou ter tido um encontro com seres extraterrestres. De acordo com Rael, esses seres, aos quais ele se referia como Elohim, eram cientistas humanos avançados de outro planeta. Eles supostamente criaram toda a vida na Terra através da manipulação de DNA há cerca de 25 mil anos. Esta narrativa diverge significativamente dos textos religiosos tradicionais, propondo uma origem tecnológica, em vez de sobrenatural, para a humanidade. Na interpretação de Rael, eventos bíblicos como o Jardim do Éden e a Arca de Noé são reimaginados como experimentos científicos alienígenas. Rael afirmou que os Elohim o nomearam como seu embaixador na Terra. Ele disse que foi encarregado de divulgar sua mensagem e preparar para o seu eventual retorno. Isso envolveu, entre outras coisas, a construção de uma embaixada em território neutro. Seu segundo livro, Extraterrestres Me Levaram ao Seu Planeta, detalhou suas supostas experiências com esses seres, incluindo encontros com figuras religiosas significativas como Buda, Moisés, Jesus e Maomé. Sob sua orientação, foi fundado o Movimento Internacional Raeliano, que acredita que os extraterrestres são responsáveis por criar toda a vida na Terra. Número 8. Gil Pérez. Agora, essa história nos leva ao Sudeste Asiático, nas Filipinas. Gil era um soldado espanhol nas Filipinas, e em um fatídico dia de outubro de 1593, ele se viu subitamente na cidade do México, a milhares de quilômetros de distância, sem nenhuma explicação de como chegou lá. A história começa de forma dramática com o assassinato do governador Gómez Pérez das Marinas nas Filipinas. Pérez, um soldado experiente com mais de 20 anos de serviço, supostamente estava guardando o Palácio del Governador em Manila no momento da morte do governador. No dia seguinte, para o espanto de muitos, ele foi encontrado na Plaza Maior da Cidade do México, ainda vestindo seu uniforme de Manila. Seu conhecimento do assassinato do governador, que ainda era desconhecido na Cidade do México, inicialmente levou à sua prisão sob suspeitas de deserção e envolvimento sobrenatural. A improvável jornada de Pérez
Só ganhou credibilidade quando um galeão espanhol das Filipinas chegou ao México alguns meses depois, confirmando sua história sobre o assassinato do governador. As autoridades, perplexas com a impossibilidade da história de Pérez, mas confrontadas com provas corroborantes, eventualmente o libertaram. Ele foi enviado de volta a Manila para retomar suas funções, com o mistério de sua aparição na Cidade do México permanecendo não resolvido. Existem muitas teorias sobre o que aconteceu, incluindo a abdução alienígena, sugerindo que seres extraterrestres transportaram Pérez, e especulações sobre portais interdimensionais, especialmente dada a significância da Cidade do México como um local repleto de importância histórica e cultural. Apesar de seu apelo duradouro, a história de Gil Pérez é desafiadora para verificar historicamente. Ela apareceu pela primeira vez de forma escrita em uma conta de 1698 por Frei Gaspar de San Agustín, que atribuiu o transporte de Pérez à bruxaria. Mais tarde, o Dr. Antônio de Morga mencionou brevemente a história em suas obras históricas, notando a notável coincidência de as notícias da morte do governador serem conhecidas na Cidade do México no mesmo dia. Seja fato, ficção ou algo entre os dois, a história de Gil Pérez permanece entre as verdades mais discutidas em histórias extraterrestres. Número 7. Fo Ainan. Fo Ainan, um dos governantes mais enigmáticos do Antigo Egito, há muito tempo cativa historiadores. Vários faraós tiveram suas peculiaridades, mas Ainan foi de longe o mais intrigante. As representações de Ainan o mostram com características andrógenas, incluindo quadris largos, cabeça alongada, olhos amendoados e uma mandíbula proeminente. Essas representações contrastam fortemente com as representações tradicionais e mais idealizadas de faraós na arte egípcia antiga. Esse significativo afastamento da norma levou a muita especulação sobre as razões por trás dessas representações distintas. Embora haja muitas teorias, como interpretação artística e fatores biológicos simples, muitos acreditam que a aparência bizarra de Ainan seja causada por sua conexão com extraterrestres. Afinal, o próprio Antigo Egito é uma civilização que há muito tempo é conectada à vida fora da Terra. Número 6. A adaga extraterrestre do rei Tutankhamon. Aqui está outro faraó egípcio que pode ter tido uma conexão com extraterrestres, o rei Tutankhamon. Entre os tesouros na tumba de Tutankhamon, esta adaga, descoberta em 1925 pelo arqueólogo Howard Carter, se destacou por sua composição única e artesanato. É extraordinária porque sua lâmina de ferro provavelmente se originou de um meteorito, ganhando o apelido de adaga extraterrestre. Veja bem, no mundo antigo, o ferro era um material raro e valioso, mais apreciado do que o ouro, e os primeiros objetos de ferro no Egito acreditava-se serem feitos de metal meteórico. A composição da adaga de ferro de Tutankhamon, com seu alto conteúdo de níquel, alinha-se estreitamente com o ferro meteórico, distinto do ferro terrestre. Isso foi confirmado através de técnicas científicas modernas, como a espectrometria de fluorescência de raios-x portátil, que revelou uma correspondência com a composição de um meteorito encontrado perto de Marca Matu, Egito. Até hoje, muito sobre esta adaga, sua criação e origem permanece um mistério. Número 5. Billy Meier. Nascido em 3 de fevereiro de 1937 em Pullac, Suíça, Billy Meier é um homem que afirma ter tido encontros com criaturas extraterrestres desde que tinha apenas 5 anos de idade. Ele descreve um encontro com uma entidade idosa chamada Spath, que se comunicou com ele telepaticamente e supostamente o levou a bordo de uma nave metálica em forma de pera. Essas experiências, afirma Meier, foram destinadas a acelerar o desenvolvimento de sua mente e prepará-lo para o trabalho de sua vida. Ao longo de sua vida, Meier continuou a relatar contatos com várias entidades extraterrestres, incluindo uma entidade feminina chamada Dazet, que o instruiu por mais de uma década. Suas experiências não se limitaram apenas a reuniões e conversas. Ele também afirmou ter sido levado de volta no tempo para testemunhar eventos históricos importantes. Essas extensas viagens e preocupações incomuns levaram Meier ao isolamento dos outros e o tornaram alvo de bullying durante sua juventude. À medida que crescia, a crença de Meier em criaturas extraterrestres permaneceu. Ele até documentou suas experiências em um livro, com mais de 24 mil transmissões documentadas que ele alegadamente recebeu de extraterrestres. Se são verdadeiras ou não, é outra questão. Número 4. George Van Tassel. George Van Tassel, uma figura notável no movimento de contato com OVNIs,
Foi um dos primeiros a afirmar ter recebido mensagens de Ashtar em 1952. Inicialmente, essas mensagens estavam mais focadas na intervenção no desenvolvimento científico humano do que na orientação espiritual. No entanto, à medida que o movimento crescia, os ensinamentos de Ashtar começaram a incorporar mais dimensões espirituais, alinhando-se com as narrativas dos mestres ascensionados. Um dos eventos mais conhecidos associados ao Comando Galáctico de Ashtar foi a interrupção da transmissão da Southern Television em 1977 no Reino Unido. Durante um programa de notícias, uma mensagem de áudio que afirmava ser de Vrilon do Comando Galáctico de Ashtar foi transmitida, interrompendo a programação regular. Essa mensagem falava sobre a necessidade de paz e desarmamento e advertia sobre o destino da raça humana. O incidente causou bastante alvoroço, com muitas pessoas alarmadas e confusas. Com o tempo, as mensagens de Ashtar evoluíram. Nas décadas de 50 e 60, elas estavam mais focadas na chegada física de naves espaciais extraterrestres para auxiliar os humanos. No entanto, conforme o tempo passava e os eventos previstos não ocorriam, os ensinamentos começaram a mudar para um enfoque mais espiritual, envolvendo transformação e evolução espiritual. O movimento vivenciou sua cota de conflitos internos, profecias fracassadas e mudanças de direção, mas isso não impediu seus crentes de disseminar suas alegações. Número 3. Simon Parkes. Simon Parkes era um ex-conselheiro municipal britânico. Sei que é um dos últimos tipos de pessoas que você esperaria estar envolvido com extraterrestres. Parkes, que era conselheiro em Whitby, relatou vários encontros com alienígenas desde tenra idade. Ele acredita que sua verdadeira mãe é uma alienígena de aproximadamente 2 metros e 70 centímetros de altura com 8 dedos e descreve seu primeiro encontro com ela quando tinha apenas 6 meses de idade. De acordo com Parkes, essa entidade alienígena se comunicava com ele telepaticamente, alegando ser sua mãe mais importante. As experiências de Parkes não param por aí. Ele afirma ter tido inúmeros encontros ao longo de sua vida, incluindo ser levado a bordo de uma nave alienígena aos 11 anos. Em uma de suas alegações mais surpreendentes, Parkes afirma ter gerado um filho com um ser extraterrestre que ele chama de Rainha Gato. Essa afirmação, junto com suas outras experiências, foi compartilhada em várias entrevistas e documentários, incluindo o projeto Anomalous Mind Management Abductee, Contactee Helpline. Parkes insiste que essas experiências não prejudicaram sua capacidade de desempenhar suas funções como conselheiro. Ele menciona que seu foco sempre esteve em questões locais, como consertar telhados com vazamentos e buracos, em vez de encontros extraterrestres. Agora, o mais interessante é que Parkes não é o único político que acredita em extraterrestres. Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa Nacional do Canadá, também acredita na existência de alienígenas e OVNIs. Como Parkes, Hellyer falou sobre a presença de várias espécies alienígenas com diferentes agendas visitando a Terra por milhares de anos. Número 2. Travis Walton. Em novembro de 1975, Travis Walton, um madeireiro do Arizona, desapareceu enquanto trabalhava com sua equipe na Floresta Nacional de Apache Sitgreaves. A equipe afirmou ter visto um OVNI pairando e que Walton foi atingido por um feixe de luz da nave antes de desaparecer. Walton reapareceu 5 dias depois com uma história bizarra de estar a bordo de uma nave alienígena. O incidente rapidamente se transformou em uma história sensacional, atraindo imensa atenção da mídia. O relato de Walton sobre sua experiência inclui detalhes de ser examinado por criaturas alienígenas e encontrar seres semelhantes a humanos na espaçonave. Ele descreveu uma sala cheia de estrelas, semelhante a um planetário, e sua interação com esses seres de outro mundo. Segundo Walton, inicialmente ele acreditava que esses encontros fossem hostis, influenciados pela típica representação de alienígenas em Hollywood. No entanto, com o tempo, ele passou a interpretar esses eventos como uma possível missão de resgate, especulando que poderia ter sido acidentalmente ferido pela nave e que os seres estavam tentando curá-lo. O incidente e o subsequente desaparecimento de Walton levaram a uma investigação policial, com a equipe de madeireiros sendo submetida a testes de polígrafo, cujos resultados indicaram que eles estavam falando a verdade sobre não terem prejudicado Walton. Mas perguntas e dúvidas permaneceram. Walton enfrentou ceticismo e descrença quando reapareceu. Ele expressou frustração em entrevistas sobre o ceticismo e a descrença que enfrentou. Ele acredita que sua história, juntamente com os recentes reconhecimentos governamentais de encontros com OVNIs,
aponta para uma realidade em que encontros extraterrestres são um fenômeno plausível. Walton argumenta que a vastidão do universo torna restrito demais descartar a possibilidade de vida além da Terra. No entanto, apesar da extensa cobertura da mídia e investigações, o incidente de Travis Walton permanece envolto em mistério. Número 1. George Adamski. Nascido na Polônia em 1891 e migrando para os Estados Unidos quando criança, Adamski mais tarde se tornaria uma das figuras mais controversas na história da ufologia. A história toma um rumo curioso nos anos 40, especialmente em torno de 1946. Quando ele afirmou ter testemunhado uma grande nave-mãe em forma de charuto durante uma chuva de meteoros. Isso marcou o início de sua conexão com o extraterrestre. Crescendo, Adamski afirmou ter visto numerosos OVNIs e até tirou fotografias do que acreditava serem espaçonaves alienígenas. Seu encontro alegado mais famoso, no entanto, ocorreu em 1952, no deserto do Colorado, onde ele afirmou ter se encontrado com uma criatura de Vênus chamada Orton. Adamski descreveu Orton como um humanoide com cabelos longos e loiros e pele bronzeada, que se comunicou com ele através de telepatia e sinais com as mãos. Adamski também escreveu vários livros onde compartilhou e discutiu suas supostas aventuras com seres de Vênus, Marte e Saturno. Ele afirmou que essas criaturas estavam preocupadas com os modos autodestrutivos da humanidade, particularmente o uso de armas nucleares. Suas histórias incluíam viagens a bordo de naves alienígenas, encontros com civilizações alienígenas avançadas e recebimento de conhecimentos profundos de um mestre de quase 1000 anos. Claro, apesar de sua popularidade, muitos eram céticos quanto às suas reivindicações. Críticos apontaram inconsistências e improbabilidades em suas histórias e observaram que suas afirmações sobre as condições em Vênus e outros planetas contradiziam fatos científicos conhecidos. Suas fotografias de OVNIs também foram contestadas, com alguns especialistas sugerindo que foram fabricadas usando objetos domésticos. Até hoje, no entanto, Adamski permanece uma figura proeminente e influente no campo da ufologia. Agora cabe a você decidir em quais desses acreditará. Enquanto concordo que deve haver criaturas extraterrestres lá fora, acho que elas não têm planos de se revelar completamente para nós. O que você acha de tudo isso? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Confira também outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora mesmo e vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!